Hoje eu tô aqui com o Alexandre Senra. O Alexandre, ele é procurador da República, mestre em Direito. Eu não vou arriscar falar todo o currículo dele porque é gigante, mas tem duas coisas super legais, eu acho que pra quem tá assistindo aqui saber. Ele tem uma coleção de NFTs e tem uma comunidade baseada nisso, que é basicamente um utility pass. Então eu acho isso algo extremamente interessante. E também ele é a pessoa por trás do primeiro MBA em criptoativos e blockchain aqui do Brasil. Inclusive foi assim que eu conheci ele, eu recebi uma mensagem e eu sou sempre muito desconfiado dessas mensagens que eu recebo, principalmente quando pede pra entrar em contato pelo WhatsApp, né? Eu já falo, é golpe. E aí eu fui ver o perfil dele, aí procurador da República, eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu fui atrás das informações e aí era ele realmente, né? E o perfil com vários conteúdos voltados pra cripto, é o que eu achei bem interessante. Mas, Senra, fica à vontade para se apresentar pro pessoal, se tem alguma informação que você acha relevante eles saberem, e talvez falar um pouco do seu background. Bom, vamos lá, né? Então, de forma bem sucinta, né? Foi assim que a gente manteve contato. Eu acho que quando o Tim olhou lá para o Procurador da República e falou, pô, esse golpista merece pelo menos a moral de eu investigar para ver o que tem por trás. E assim, isso daí fala bastante sobre mim, Tim, que, cara, eu sou uma pessoa que dá as caras. Então eu vou atrás mesmo. Por exemplo, esse MBA, o que eu estou prestigiando, né? Fazer um MBA que eu gostaria de cursar. Desde que a maior motivação para eu ter feito, para eu ter montado esse MBA foi não ter encontrado no Brasil algo específico sobre esse assunto. Eu atualmente faço mestrado em Digital Currency e Blockchain lá na Universidade de Nicosia, né? Que muitos, capital do Chipre, ninguém deve saber disso, mas muitos talvez conheçam por conta do Andrés Antonopoulos, que é uma das maiores autoridades no mundo em Bitcoin, e ele é professor titular da Unic. Então, por isso que é uma faculdade assim, cara, muito renomada nessa temática. Para vocês terem uma ideia, eles aceitam o Bitcoin como pagamento desde 2014. Então, desde que eles não chegaram ontem nesse universo, né? E assim, isso aqui é um mestrado internacional, você já tem uma barreira linguística para quem não compreende bem o inglês, e a gente não tinha algo do gênero no Brasil. Então, essa é a minha primeira motivação. E o que eu prezo muito também, cara, eu valorizo muito pessoas que não sejam exclusivamente estudiosos de algo. Para mim, cara, o conhecimento teórico, que não é colocado em prática, vale muito pouco. Ainda mais quando a gente está em um ambiente de experimentação. A criptoativos blockchain é experimentação. Pessoal, pô, Senhor, mas por que você lançou uma coleção de NFT? Podia falar vários motivos, né? E veja, não existe mal nenhum em a pessoa querer ganhar dinheiro nesse mercado. Não existe problema nisso. Só que eu não tenho constrangimento nenhum em dizer que o principal motivo para eu ter lançado uma coleção de NFT foi experimentação. Se eu estou estudando sobre NFT, eu tenho que lançar uma coleção de NFT. Eu tenho que colocar isso em prática. Porque senão, cara, olha só, a teoria na prática é outra. E a gente percebe, quando a gente coloca as coisas em prática, que os problemas surgem. Os problemas, pessoal, não estão nos livros. Os problemas estão no mundo. Enquanto você está no livro, está tudo muito bem. Quando você começa a colocar, desenvolver as coisas, executar, os problemas começam a aparecer e você tem que resolver. Boa. Cara, eu gosto muito das coisas que você fala. Eu assisti algumas outras entrevistas tuas e eu achei super interessante. Isso que você está falando de pôr em prática, né? Às vezes eu sinto falta disso na parte de criação de conteúdo na Web3. E muitas pessoas falando muita coisa, mas você vê que não está executando muita coisa. E aí você dá esse motivo para a criação da coleção de tipo, eu preciso fazer algo, preciso posicionar a mão na massa, no caso, né? Cara, é sensacional. E teve outra coisa interessante que você comentou em alguma outra entrevista que eu assisti sua, foi o motivo de você ter entrado em blockchain, ou ter estudado um pouco mais, né? Que se eu estiver enganado, você pode me corrigir, mas que foi mais por causa do trabalho. E eu também me identifico com isso porque eu também entrei por causa da parte de tecnologia, então fui meio obrigado a aprender sobre o assunto. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Como que você entrou nessa indústria, o que te chamou a atenção e e talvez principalmente o que te mantém aqui nesse momento, né? Digamos assim que o trabalho foi a primeira coisa que fez eu me manter nesse mercado. Tá? O que fez eu realmente assim, colocar o pezinho na água foi ter comprado Bitcoin no topo histórico até então, em janeiro de 2018. Bitcoin lá estourando lá $20 mil, todo mundo falando sobre Bitcoin, eu fui lá, comprei. O que aconteceu comigo, né? Quem olhar o gráfico para trás vai ter uma pista do que aconteceu comigo. Perdi dinheiro, óbvio, porque de janeiro de 2018 até em meados de 2020 o Bitcoin só se desvalorizou. Não me submeti a risco de ruína, porque eu não faço isso em nenhum campo da minha vida, só que ninguém gosta de perder dinheiro.
Então, esse foi o suficiente, lá em janeiro de 2018, digamos assim, para eu momentaneamente perder o interesse por esse mercado. Então, eu me expus ao Bitcoin, o preço começou a desvalorizar, você começa a colocar em jogo as suas convicções, ainda mais se elas estão frágeis, né? Você está entrando no mercado que é desconhecido para você. Você desde que fez merda, o que acontece com essa convicção? Vai lá para baixo. Você, nossa, eu não sei nada disso. É o cenário contrário de quem entrou nesse mercado em 2021. Só tem gênio. Por quê? Porque o cara entra no mercado, o ativo que ele comprou começa a se valorizar e ele atribui isso à competência dele. Porra, já sei tudo, eu não preciso mais estudar sobre isso. E aí, ó, você está muito perto do precipício e não se dá conta disso. Mas assim, com as convicções abaladas, eu deixei isso um pouco de lado. E em 2019, o que começou a acontecer aqui no Brasil? Pum, explosão de pirâmides financeiras. E a bola da vez era o pretexto de captar dinheiro de terceiros sob argumentos que era para investir em cripto. E eu gosto muito de falar isso, Tim, que Bitcoin, bois e avestruzes, para quem era da minha geração e passou por aquelas pirâmides financeiras, fazendas reunidas boi gordo, avestruz master, tem algo em comum. Bitcoin, bois e avestruzes têm algo em comum, que é só cai nessa promessa de ganho fácil com essas três coisas quem não entende do assunto. A galera toda lá atrás que perdeu dinheiro fazendo dinheiro de boi gordo não fazia a menor ideia de como é que era criar gado. Por quê? Porque se o cara soubesse o trabalho que dá você criar gado, ele jamais acreditaria que você poderia ter 10% de lucro ao mês sem correr um caminhão de risco. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Só o sujeito que não entende nada sobre isso consegue acreditar que é sustentável no médio e no longo prazo você ter ganhos mensais de 10%, mais uma vez, sem correr um caminhão de risco. Eu não estou dizendo que isso é impossível, eu só estou dizendo que isso vem com uma tonelada de risco e é muito provável que isso dê errado em algum momento. E eu fui ficando, e aí começaram a cair, né, alguns problemas no meu colo, e eu, agora eu tenho que ir atrás de alguém que entenda mesmo desse assunto aplicado ao direito. E não tinha. Eram muito poucas as pessoas lá em 2020 que tinham um conhecimento teórico adequado do assunto Bitcoin e blockchain e menor ainda o número de pessoas que conseguiam aplicar isso no direito. E eu fui estudar o assunto e aí assim, em dezembro de 2020 eu já estava dando curso pela Escola Superior do Ministério Público da União para o Ministério Público Federal sobre criptoativos e blockchain. Ah, nossa, porque o Sen é um gênio? Não! É aquele ditado, né, que em terra de céu quem tem um olho é rei. Isso é uma grande verdade. Olha, no direito a gente está muito habituado a fazer mestrado. Eu tenho mestrado em Direito Processual Civil. Então veja, eu fiz uma faculdade de 5 anos, depois empreguei 2 anos da minha vida, os esforço intelectualmente para terminar o mestrado. Sabe para quê? Para ter a mesma qualificação que milhares de outras pessoas têm. Eu perdi lá em 2020, sei lá, 8 meses da minha vida. Eu gastei 8 meses da minha vida estudando a fundo sobre criptoativos e blockchain, para ter um conhecimento que, à época, pouquíssimas pessoas tinham no país. Então, eu repito, assim, cara, vale muito a pena estudar esse mercado. Com aquele início do nosso papo, né? É estudar aplicando. Não dá para você estudar sem aplicar. Boa. E deixa eu trazer um outro assunto que eu ia deixar mais pro fim, mas como você tocou nesses ganhos, às vezes, que o pessoal vende irreais, né? A gente teve um aumento muito grande de golpes usando cripto nos últimos anos, obviamente por causa da hype também, né? Em partes eu diria que isso abriu os olhos para os golpistas, né? Que é um solo fértil para esse tipo de coisa. E eu vi que você deu uma aula de criptoativos e blockchain para a Polícia Federal justamente com esse foco, né? De combate a crimes usando criptoativos. E aí eu queria saber de você, assim, como que na verdade, em 2 aspectos, né? Qual que é o desafio para você falando desse assunto? E qual que é o desafio para, eu diria, para os órgãos ou para a Polícia Federal, no caso, no combate a esse tipo de crime? Faz sentido a pergunta? Faz totalmente, cara. Até porque é uma pergunta que não rara dirigem a mim, tá? Aí eu vou falar, por exemplo, lá para a Polícia Federal. Foi sobre o mínimo que o investigador precisa saber sobre criptoativos e blockchain. Aí sempre pergunto no resto dos palestras, né? Essa Polícia Federal são quase 400 pessoas online, né? Mas eu sempre pergunto antes, quanto tempo vocês vão me dedicar? Quanto tempo eu vou ter para explorar o assunto, né? Porque dá para a gente abordar qualquer assunto em 5 horas, em 1 hora ou 20 minutos. Só que eu preciso saber de antemão para saber qual profundidade que a gente pode ir em cada temática, né?
E então, por exemplo, a pessoa fala para mim, não, Senra, você tem aí 50 minutos para falar. Tim, não é exagero, eu perco cerca aí de 35 minutos para falar sobre a parte conceitual de criptoativos blockchain. Por quê? Porque não pode ser diferente. Cara, eu vou falar para investigadores da Polícia Federal, eu vou querer ensinar para eles como se faz investigação? Não é isso. A contribuição mais relevante que eu posso dar para eles é todo o conhecimento, todo o repertório técnico que eles precisam para conjugar aquilo que eles já sabem e fazerem a conta. Então eu perco aí 80% do tempo da palestra, trazendo aqueles conceitos todos, e aí você tem que sempre ficar naquele dilema, né, de que eu não posso ser muito profundo, senão eu vou consumir o tempo todo de uma forma inútil, mas eu também não posso tratar minha audiência como idiota. Pô, são pessoas adultas, esclarecidas, que têm um puta conhecimento já histórico de vida, não dá também para você ficar idiotizando todo mundo, né? Então você fica sempre caminhando aí nesse equilíbrio e ao final, o que eu considero que é uma palestra bem sucedida? Quando as pessoas conseguem se posicionar a respeito de um assunto. Não, eu não quero convencer ninguém, né? Mas eu acho que assim, e aí, para quem é da área do direito como eu, isso fica muito evidente. No direito a gente frequentemente confunde informação com opinião. Eu sempre faço questão de deixar isso claro. Galera, olha só, o que eu estou dizendo até aqui não é a minha opinião, é informação. Você pode chegar e me desmentir. Porra, assim, eu fiz uma pesquisa aqui e você falou besteira. Tudo bem, se eu tiver falado besteira mesmo, eu vou voltar atrás. Mas você não pode falar, eu discordo, porque isso não é uma opinião. Eu não estou dizendo que eu penso que é assim, eu estou dizendo que é assim. Isso é muito importante em cursos, né? Você tinha, eu vejo, cara, que tem uma tremenda didática, inclusive esse foi um dos motivos principais, tá? De eu ter chamado para participar do corpo de professores do MPA. Então acho que você vai entender muito bem isso, né? Que não dá para qualquer aula ou palestra virar aquele papo de botequim, que é muito agradável, que é muito bacana, que todo mundo aproveita e que no final ninguém aprendeu nada. Eu ia emendar a próxima pergunta bem nessa direção do que você está falando agora. E o principal motivo é porque assim, eu trago o pessoal aqui para trocar ideia e eu faço perguntas que eu quero aproveitar às vezes para mim, não necessariamente para a audiência. Então uma delas é justamente isso. Eu vi uma das suas explicações sobre o que é Bitcoin, o que é blockchain, sobre hardware e software, e eu achei bem interessante a maneira que você explicou, os comparativos que tu fez. E aí eu queria te perguntar isso. Como que você busca simplificar essa tecnologia que não é só nova, ela é realmente complexa, assim, ela envolve diversos campos de conhecimentos diferentes, né, intersectando eles ali. Então a gente junta tecnologia e economia, vai cair em blockchain. E como que você busca simplificar isso quando você está, seja preparando uma palestra ou mesmo em uma entrevista? E aí eu estou fazendo essa pergunta justamente porque é algo que é um desafio para mim ainda até hoje. Pois é, assim, primeira coisa, né, que eu acho que é sempre importante as pessoas entenderem, né, porque muita gente, assim, é normal, né, a pessoa olhar assim e falar assim, nossa, não, você tem talento para isso, para tal coisa, e às vezes a pessoa não tem ideia do esforço que está por trás disso. Então, assim, quando eu estou preparando uma palestra, cara, não raro assim, aí monto a estrutura toda da palestra. Aí beleza, aí vou trabalhar, eu estou dirigindo, eu estou no banho, estou na academia, aí eu estou pensando, cara, que comparação que eu posso usar para tal coisa? Algumas comparações, claro, né, eu copio de outras pessoas, como o próprio Andrés Antonopoulos, que tem muitas comparações interessantes no canal dele lá, né, do YouTube. Agora outras eu invento, cara. E aí assim, é aquele estalo, né, às vezes você está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver, você fala, porra, isso aqui vai dar uma boa comparação com aquele negócio lá. Dia desse eu me deparei com um vídeo no YouTube bem interessante sobre o sistema solar. Eu comecei a usar o sistema solar como comparação, que mostra, né, o cara mostra lá como é que seria um modelo do sistema solar em escala. Aí ele mostra lá que o planeta Terra seria uma bolinha de gude, o Sol seria uma bola mais ou menos de meio metro de diâmetro, e o diâmetro do sistema, o raio do sistema solar seria algo em torno de 7 milhas, cara, ou quase 10 quilômetros. E ele monta no deserto aquele modelão em escala imenso com a Terra pequenininha. E eu pensei, cara, isso demonstra que o meu professor de ciências me enganou quando ele pediu para eu comprar aquelas bolas de isopor na papelaria e colar todas assim numa cartolina. Não! Isso mostra que ele empregou uma simplificação que foi útil para demonstrar para mim quais são os planetas do sistema solar, qual que é a ordem deles, movimentos de rotação, movimentos de translação. Eu comecei a usar isso para explicar para as pessoas que eu não estou enganando nenhuma delas,
mas eu estou traçando algumas simplificações. À medida que elas caminhem no conhecimento delas, elas vão perceber que essas simplificações precisam ser aprimoradas. É que nem a história da mineração de Bitcoin. Essa daí é uma simplificação que eu roubei, né, entre aspas, do André Antonopoulos, como se fosse um desafio matemático para encontrar o próximo número primo. Não é isso que acontece. Essa simplificação tem uma série de falhas, mas tem também uma série de utilidades. Então, na primeira aproximação da pessoa com esse assunto, resolve muitos problemas. Boa, eu tô na mesma direção também, principalmente com relação à simplificação de finanças descentralizadas, NFTs, que talvez é o que o pessoal mais tem me pedido, e eu falo isso quando eu vou explicar, eu vou sacrificar alguns termos técnicos, né, e alguns conceitos técnicos, em prol de tentar deixar isso numa linguagem mais simples, porque eu sei que eu já falei coisa que o pessoal mais técnico fica de cara, e fala, pô, cara, você não devia ter pulado isso, mas se eu for explicar cada ponto técnico, às vezes, desses conceitos, cara, é impossível, assim, pra você não chega no assunto. Começar a digerir. Você acaba com o tempo e não consegue chegar no assunto. Exatamente. E Serra, qual que foi o motivo de... Assim, eu entendi a ideia de você explorar esse universo, mas eu vejo também que você tá... É o que você falou, né? Se expondo, assim. Então, tá criando conteúdo, tá falando sobre o assunto. Tem o lance do MBA, eu vejo você às vezes abordando esse assunto no Instagram, respondendo perguntas, coisas do tipo. O que te levou a criar esses conteúdos? E aí, essa é uma pergunta também com interesse pessoal, assim, de entender um pouco mais. Cara, assim, eu gosto do assunto, tá? E assim, o MBA, né? Como é que o MBA... Eu gosto do assunto pra caramba, tá? Mas eu não sou uma pessoa tão proativa quanto as pessoas pensam. Às vezes as pessoas acham assim, pô, não, é tanta coisa que você está fazendo ao mesmo tempo, como é que você faz isso tudo ao mesmo tempo? E eu falo, gente, se vocês tivessem ideia de tanto de coisa que eu planejo fazer e não faço, aí sim vocês ficariam surpresos. Porque vocês acabam vendo só o que sai do papel. Tem tanto troço que eu me comprometo a fazer e não faço, cara, porque eu não dou conta. Mas assim, né, o MBA saiu do papel através de um amigo meu, que é o co-coordenador do curso. Ele é professor da Unicap, que é a universidade que está por trás desse MBA, e ele chegou para mim mais ou menos em junho desse ano. Pô, Senra, por que a gente não faz um MBA sobre esse negócio aí que você vive falando aí de criptomoeda e tal? Você está fazendo um mestrado também nessa área, bacana, não tem aqui? Eu falei, não, é interessante sim. Vamos desenvolver isso bem aí para ver se ano que vem já sai. Ele, não, ano que vem não, vamos soltar agora no segundo semestre. Aí eu falei, pô, cara, não sei se tá não. Ele, não, tem que dar isso aqui. Aí eu parei minha vida e fui atrás disso daí, né? Para montar o MBA. Mas veja, por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque eu funciono muito bem sob pressão. É aquela coisa lá do Deadline Mode Activation, né? É assim, muitas coisas eu propositalmente deixo para fazer no último minuto, porque eu sei que se eu fizer aquilo ali na véspera, eu só vou ter um dia para fazer aquilo ali. E se eu começar a fazer aquilo ali uma semana antes, aquela atividade vai me consumir a semana toda. E o que é mais curioso, Tim, não vai ficar muito melhor do que se eu fizer em um dia. Só vai me consumir mais tempo, talvez fique 10% melhor. Tem uma frase, né, que é isso, né, que a close deadline is the ultimate inspiration. Tipo, um prazo curto é a maior inspiração, né? É isso, cara. É aquela centelha que você precisa de inspiração. E agora, assim, o que me motiva principalmente a estar nesse mercado é gostar do assunto. Porque eu gosto pra caramba do assunto. E claro, né? Eu gosto pra caramba, sei lá, de colecionar selo. E por isso eu ia dedicar tanto tempo na minha vida a colecionar selo? Não. É porque conjugado eu gostar muito desse assunto, eu vejo essa área como muito promissora. E aí eu acho que é muito importante sempre, né, Tim, as pessoas não confundirem o hype com a tecnologia. Hypes vêm e vão, tecnologias ficam. Então sempre o pessoal pergunta assim pra mim, mas você acha que essa história de NFT veio para ficar? Eu não tenho dúvidas de que veio para ficar. A tecnologia, não o hype. Então, quando a gente vê lá, o volume de negociação de NFT, Senra, está retornando aos números de janeiro de 2021. Sim, daí. Isso significa que a tecnologia ficou mais frágil, isso significa que comprovaram uma falha incrível e que não dá para a gente ter
itens não fungíveis em blockchain, não significa nada disso. Significa que o hype está passando, mas a tecnologia está cada vez mais estabelecida. Ó. Então isso é muito bacana, né? Você conjugar e se dedicar a algo em que você acredita no futuro. Eu inclusive acho positivo quando cai, cara, as coisas. Tipo, reduz transação, reduz a quantidade de NFTs negociados, valores, porque realmente dá uma limada, né? Dá uma peneirada, eu diria, no mercado com relação à parte mais especulativa. Inclusive, o motivo de eu ter começado a criar conteúdo foi justamente isso. Foi tentar dar um equilibrado, porque pelo menos quando eu comecei, eu não conhecia tantas pessoas criando conteúdo na parte mais prática. Depois que eu comecei a criar, eu achei o pessoal. Mas eu recebia muita coisa de especulação financeira, né? E aí eu via que isso ofuscava, às vezes, a utilidade e o potencial da tecnologia. Que é mais ou menos o que acontece nesse ponto que você está comentando, da hype, né? Tipo, às vezes você tem uma hype tão grande que o pessoal cega para todo esse potencial, né? Pois é, e assim, galera, não tem atalho. O aprendizado, você saber coisas novas é muito legal, é muito bacana. Né? Você saber coisas novas é legal, você ver um trabalho pronto é muito legal, você receber o salário é muito legal, você ficar forte é muito legal. Mas trabalhar é um saco, ir pra academia é um saco, e aprender, estudar, se tá dando cadeira, é um saco, não tem como, cara. Você tem que assim, se pautar pelo resultado, você tem que se motivar pelo resultado que vem lá na frente. E de que eu estou falando isso? Agora, não sei se você chegou a ver lá, mas está rolando um curso de NFTs e metaverso oferecido pela Universidade de Nicosia. Cara, o curso é gratuito. O curso é gratuito. É excelente a qualidade do curso. É com o Punk 6529 no metaverso dele. Hoje, o encontro que teve, não sei se foi ontem, no final do dia, hoje de manhã, foi com o Beeple, que é o cara que vendeu lá o NFT mais caro de toda a história, lá, o 5000 Days. E é só gente desse nível. O outro encontro foi com o Gargamel, que é co-founder da Yuga Labs. Vá ver o número de visualizações dos vídeos. A gente teve 20 mil inscritos no curso. Aí esse último vídeo teve 1000 e poucas pessoas assistindo. Aí todo mundo pra mim, não sei, porque em inglês é difícil entender e tal. Eu tô fazendo resuminho das aulas em português e postando no YouTube. Aí tem lá, 77 visualizações no último vídeo. E veja pessoal, isso, tudo bem, meu canal é pequeno, mas isso daí, agora que a gente está no quarto encontro, eu não tenho dúvida, quando estiver no último, vão ter assim 8 pessoas, 10 pessoas. Por quê? Porque é chato mesmo. Se você não se obrigar a isso, você não vai chegar lá na frente. Você não vai ter o resultado. Porque o resultado todo mundo quer, né? O caminho quase ninguém está disposto a trilhar. Exato. Era esse o próximo assunto que eu ia trazer, cara. Porque a gente juntou o pessoal do PFP SupplyCon, né? Que é uma coleção de NFTs que eu lancei. E aí a gente se encontrava pra assistir as aulas. Eu via vários de vocês lá. A gente se encontrava mais pra... a gente se encontrava mais pra trocar ideia ali na hora do que outra coisa, porque realmente você assistir naquela dinâmica ali é bem complicado. Mas se você assiste as aulas no normal no YouTube, dá até pra acompanhar assim mais linearmente, eu diria, né? E aí eu vi que tu tá fazendo os resumos, eu recebi em outros grupos assim mais aleatórios. Tipo aí o Alexandre Serra tá fazendo resumo, pra quem não sabe, pra quem tem dificuldade com inglês e tudo mais. E aí o que te levou, Serra, tipo, a pegar esse conteúdo que é bem denso, assim? Teve aula lá de que bateu 1h30, eu acho, mais talvez, né? A que eu terminei de resumir hoje, cara. Direto. E aí, tipo... A que eu terminei de resumir hoje foi um bate-papo no Punk 6529 com o Garga, né? Com o Greg Solana, o Gargamel, co-founder da Yuga Labs, de 1h30, cara. Os caras 1h30 falando sobre NFTs e PFPs. Denso o negócio. O que me levou a fazer isso daí, olha, e aí vocês me desculpem, tá? Mas o que levou eu a fazer isso daí não foi nenhum motivo ultra altruístico, não. Mas o principal motivo foi o fato de que eu aprendo muito quando eu resumo as coisas, né? Quando eu coloco a prova se eu entendi aquilo ali ou não, ensinando, né? Então, claro que eu acho muito bacana disponibilizar esse conteúdo, mas se fosse só esse o meu motivo, o número derrubado a cada vídeo de views ia fazer eu parar ao longo do caminho. Eu tenho certeza que eu não vou parar. Por que eu não vou parar? Porque pra mim é muito útil fazer esses resumos. Porque eu quero lá na frente chegar e falar, pô, legal, agora eu não preciso nem voltar para o conteúdo em inglês de repente. É só eu assistir aqui esses resuminhos em português que tudo vai refrescar na minha cabeça. Cara, e são assuntos, pessoal, muito importantes.
tem gente que se expõe a NFT, Tim, e você tem certeza que você vê pra caramba isso, e que não consegue entender ainda que o NFT não é imagem, que o NFT não é uma figurinha. O cara assim, não tá nem arranhando a superfície ainda. Sim. É muito bom isso que você tá falando, porque eu inclusive vejo. Caramba, é difícil falar isso. Mas às vezes eu vejo até pessoas com uma influência muito grande, às vezes pregando essa desinformação com relação a NFTs. E aí isso me preocupa às vezes. Mas eu gostei do que tu falou também com relação ao motivo de ter criado o resumo, porque eu gosto disso, porque às vezes eu falo de assuntos que eu preciso dominar mais. E aí justamente por causa desse ponto, a melhor maneira de você aprender alguma coisa é tendo que explicar aquilo. Tá? Que é exatamente o que você está fazendo, né? Você percebe as falhas, né? E assim, é bacana quando você começa a ver os casos concretos, né? Porque você acaba tendo um exemplo para contradizer qualquer uma dessas afirmações. A pessoa fala, não, o NFT não é imagem, mas me dá direito de usar a imagem. Tudo bem, vai olhar lá a coleção Nouns, que tem lá 400 e poucos NFTs, que o floor price está em 70 Ether, e que é public license. Qualquer pessoa pode explorar comercialmente aquelas imagens. Por que o sujeito vai pagar 70 Ether para ter um NFT associado a uma imagem que qualquer pessoa pode explorar comercialmente? Não é qualquer pessoa pode fazer uso pessoal, é qualquer pessoa pode fazer exploração comercial que quiser dela. É CC0, é CC0. E a pessoa não vai saber lidar com esse tipo de provocação. Exato. Daí o cara pega o seu NFT, monta um negócio em cima disso e você não pode fazer absolutamente nada, né? Pois é. Serra, me conta também um pouco da sua coleção de NFTs, qual que é o propósito dela, o que ela dá acesso. Eu vi bastante gente comentando, começou a aparecer de novo assim, em nichos diferentes, né, da Web3, o pessoal comentando sobre o seu Utility Pass. Então vamos lá, né? A coleção lá, né, eu dei a sigla de SUP, de Stand Utility Pass, não é Stand Up Paddle. O logo, né, não é um logo assim que a pessoa bata o olho e perceba o que é, mas é uma S o logo. Aquilo ali é um A e uma S estilizados. E qual que é a ideia, né? A ideia realmente é uma coleção que não tem roadmap, que não tem promessa nenhuma. Porque eu estou criando um mistériozinho? Não, porque eu não quero me comprometer a isso. Porque eu quero construir as coisas no meu tempo, junto com a comunidade e entregando. Ou de repente, fizemos a coleção, deu tudo errado, uma parte para outra. Tudo bem. Então, assim, quem entrou lá atrás realmente entrou dando um salto de fé. Não, eu quero participar disso, eu quero ver onde isso vai dar. E aí, desde o início da coleção, né, o que eu sempre priorizei? Entregas. E aí, claro, isso é uma observação que eu faço do mercado. Né? Tudo o que você prometer está no preço, está precificado. Não interessa se você vai cobrar na sua coleção $10, $100 ou $1.000. Se você prometeu alguma coisa, você tem que entregar aquilo ali. Porque senão, mesmo o sujeito que pagou $10 vai ficar puto. E vai ficar puto com razão, você não prometeu? Então, nunca prometi nada. Encerramos o Mint, a primeira entrega que a gente fez foi um sorteio de uma bolsa para MBA. E assim, o que eu ia mostrar para a galera? Eu queria mostrar para a galera que fazia algum sentido sortear uma bolsa do MBA de 100% com NFT. Pô, por que você está usando NFT se você poderia entrar lá em qualquer site lá do Instagram? Comenta aqui embaixo na postagem, você entra lá ao vivo e gera lá alguns dos números. Porque primeiro de tudo, esse site não tem auditabilidade nenhuma. Quem é que garante para a pessoa, exceto a confiança em mim, que foi um sorteio idôneo, que foi um sorteio sem nenhuma maracutaia por trás? Esse sorteio que a gente fez tem uma garantia, sabe por quê? Porque a gente sorteou gerando um número aleatório pela Chainlink. Então a gente gerou um número aleatório pela Chainlink, pegamos o final do número e pronto. O ganhador é quem tiver com o SUP, o seu Utility Pass, tal na carteira. Segunda utilidade, a gente não queria excluir desse sorteio quem, por exemplo, não tivesse concluído a graduação. Para você fazer um MBA, que é uma pós-graduação, você tem que ter se formado em alguma coisa. Se a gente faz um sorteio Web 2, né, tradicional, se o cara não tem graduação, o que você fala para ele? Infelizmente você foi sorteado, mas não pode fazer um MBA. Então a gente sorteou um NFT representativo da bolsa de 100%, para que se o ganhador não pudesse usar a bolsa, pudesse colocar ela à venda no mercado secundário, como NFT, e outra pessoa pudesse comprar. E ele chegou a colocar a venda no mercado secundário.
Só que como o valor mais alto lá que deram, acho que foi de uns 4 mil reais, ele achou que valeria mais a pena usar a bolsa, como de fato valeu mais a pena, né? Porque a bolsa era 100%. Aí depois disso, segunda utilidade que a gente entregou lá foi o whitelist para fazer o free mint da coleção de um amigo meu, coleção de NFTs de fotografias. Então quem estava lá, quem tinha o meu sub na carteira, pôde fazer o free mint dessa coleção. Quem não tinha, pagou lá 0.01 Ether por cada NFT dessa coleção. Terceira utilidade agora, vai ter um evento em São Paulo, dias 8 e 9 de novembro, que é o Cryptorama. Aí o evento está assim, tá R$200 por dia de evento, mais 20 de taxa do site. Quem tem o meu NFT na carteira vai ter acesso gratuito ao evento. E por que eu não prometi nada disso lá atrás? Porque essas coisas vão surgindo ao longo do tempo, né? São os contatos que a gente vai criando, né, nesse mundo, né, Tim? E o que a gente quer, né, ao fim e ao cabo? Gerar valor para a nossa comunidade. Então as pessoas têm que perceber isso, cara. A comunidade NFT tem uma diferença fundamental em relação, por exemplo, a vender curso no Hotmart. E eu não falo isso assim, desde anos quem vende curso no Hotmart não, já vendi curso no Hotmart. Só quero dizer que uma coisa não pode ser confundida com a outra. Quando a gente está vendendo NFT, você está vendendo um acesso vitalício a algo que você não definiu ainda totalmente o que vai ser e está conferindo ao comprador o direito de negociar isso daí no mercado secundário. Então é um grau de autonomia que não se compara com a Web2. Isso preservando o dado pessoal de todo mundo. Não tem como você discriminar, você não precisa ter o dado pessoal de ninguém, todo mundo sai identificado pela carteira. A gente fez o mesmo sorteio, cara, de NFT de uma bolsa de 100% na comunidade do Caio, pra quem tinha os Yield Hackers. Pô, impressionante, o Meet tinha sido uma semana antes e o vencedor da comunidade dele, o cara não se manifestou. A gente falou, olha só, se o cara não se manifesta, não tem como a gente saber quem ganhou. A gente não tem banco de dados de e-mail de todo mundo. Que é um grande problema das coleções, que eu fico falando para todo mundo, olha só, NFTs de comunidade, a utilidade é o bônus. O ônus é você acompanhar, você tem que acompanhar a comunidade. Se você não ficar ligado, perde mesmo, não tem ninguém para ficar te ligando. Não, olha só, cara, essa carteira aqui, eu tenho aqui no meu banco de dados que ela pertence a você, Tim. Então, senão você vai perder esse benefício. Tem isso, tem que acompanhar, pô. Ligar pro saque da comunidade? Não tem, né? Assim, tem um curso também. Tem também um curso lá no site meu, né, que a pessoa loga lá com NFT, aí tem acesso ao curso Bitcoin a partir do zero, e é um curso de NFTs que eu dei umas 5 horas. Massa. Até isso que você tá falando, eu fiz um NFT com alguns enigmas que dava acesso a uma palavra-chave uma chave privada que dava acesso a uma carteira onde tinha acho que 0.1 Ether e uns NFTs lá. E aí foi bem legal, assim, ficou uma semana o pessoal tentando descobrir e alguém descobriu. E a gente não sabe até hoje quem é. Justamente por causa disso. Então a pessoa, ela descobriu o enigma, foi lá, tirou o Ether, tirou os NFTs e até hoje a gente não sabe quem é. A gente gostaria de saber pra trocar ideia com a pessoa, mas até hoje a gente não sabe. Então cai nessa de, tipo assim, justamente de manter essa parte de... Eu diria até em certos casos de segurança, de privacidade e tudo mais. E a gente tem algumas soluções para isso, Senra, com relação a sorteios, às vezes, para tentar alcançar quem tem interesse naquele sorteio. Então, vou dar um exemplo. Essa semana a gente vai sortear um ingresso pro Decentraliza, que é um evento que vai ter em BH, e a gente vai sortear dentro da comunidade do PFP. Só que aí a gente só vai abrir para quem demonstrar o interesse. Então, só pode demonstrar o interesse naquele sorteio quem tem um PFP. E daí a gente consegue meio fazer o target de alguns sorteios para às vezes não sortear para todo mundo e às vezes a pessoa nem saber. Só falando que a gente tenta reduzir essa... a gente não vai mais fazer isso. Lá atrás, cara, a gente deu esse vacilo pra comunidade do Caio, porque nem eu nem ele, a gente não acreditava que uma comunidade onde o Mint tinha sido uma semana antes não fosse ficar ligado no sorteio de uma bolsa valendo 10 mil reais, cara. Isso, cara, é inacreditável que o sujeito vai mintar um NFT lá do cara, pagando $250, que vai ter um sorteio de uma bolsa valendo 10 mil reais, e o cara vai ter a audácia de não se manifestar. Tem, cara. Tem, cara. Tem gente que minta o negócio e deixa lá largado, não entra em nada. Tem. Aprendizado, né? Vou dar até uma... Fale aí. Não, conte aí, cara. Só ia dar uma dica pro pessoal, tem um site que chama Earnify,
onde você onde ele te avisa caso você tenha ganhado alguma coisa ou tenha recebido alguma coisa da sua carteira. Aí vai desde airdrop, sorteios, pop-ups. Às vezes vale a pena o pessoal que é mais desatento das comunidades ficar de olho. Bacana, não conhecia não, cara, vou dar uma olhada lá. Mas tem que acompanhar, né, cara, não adianta. Tem. Eu vou dar uma acelerada, Serra, porque eu sei que a gente tá meio apertado de horário, então deixa eu ir pra uma pergunta meio final aqui. Eu tava te acompanhando, né, principalmente nesses últimos dias com relação a eleições, eu vi que você comentou bastante sobre segurança de urnas e tudo mais, sobre as eleições em geral, então pra quem não segue o Serra, acho que vale muito a pena acompanhar ele no Instagram, lá ele tá direto compartilhando esse tipo de coisa. E aí eu queria saber de você se você acha que blockchain ou essa tecnologia como toda, ela pode ter uma representatividade, eu diria, mais significativa nessa parte de democracia, de eleições, porque a gente sempre ouve disso, né? E aí eu queria saber a tua opinião de alguém que está mais dentro desse mundo. O que tu pensa disso? Cara, primeiro eu vou começar pela conclusão, tá? Eu acho que a blockchain é excelente para muitas coisas e ela é importante, né? Pela transparência, eu acho que ela consegue cumprir muito bem a missão de transparência, preservação de dados pessoais e auditabilidade. Então, são três valores assim, muito caros, né, a qualquer democracia, sistema eleitoral. Então, a blockchain eu acho que pode exercer um papel relevante e acho que no futuro vai exercer, tá? Acho que o blockchain vai ser, em alguma medida, empregado em processos eleitorais. Agora, o que eu acho importante hoje, eu acho muito importante que as pessoas se dispõem a discutir a aplicabilidade do blockchain ao sistema eleitoral, compreendam como são feitas as eleições hoje e quais são todos os mecanismos de auditabilidade que já existem. Isso é importantíssimo, galera, porque isso tem que ser um referencial. Não adianta chegar e falar, a blockchain é muito boa. Ser bom não é o suficiente, tem que ser melhor do que o que a gente tem hoje. E para você conseguir chegar a essa conclusão, se é melhor ou não do que a gente tem hoje, você precisa compreender o que a gente tem hoje. Você precisa entender, por exemplo, o que é um teste de integridade, que é algo que é feito desde 2002 e a imensa maioria das pessoas não sabe o que é você testar a segurança das urnas, se elas realmente fazem aquilo que elas foram programadas para fazer. Esse teste é por amostragem, claro, né? Como todo teste por amostragem, ele é probabilístico, para você ter certeza absoluta que não há falha em nenhuma urna. O que você deveria fazer? Testar 100% das urnas. Se você testa 100% das urnas no dia da votação, você não tem votação. Então você sempre tem que estar disposto a negociar com alguma margem de erro. Claro, a margem de erro tem que ser a menor possível, mas alguma margem de erro sempre tem que ser admitida. Por exemplo, também, um ano antes das eleições, é aberto o edital para que o software das urnas sejam submetidas tipo a um hackathon. Quem quer pode ir lá no TSE em Brasília, pode tentar violar qualquer uma das urnas e se encontrar alguma vulnerabilidade, o TSE tem 3 meses para corrigir essa vulnerabilidade e aí a pessoa volta lá em Brasília e nesse retorno daí, o retorno é por conta do TSE, tá? O TSE paga para a pessoa voltar em Brasília para testar a urna e ver se essa vulnerabilidade foi corrigida. Tudo isso, pessoal, eu não estou falando isso daí porque o Senra assina embaixo da garantia absoluta do sistema eleitoral. Não é isso. Eu só estou querendo chamar a atenção para vocês que vocês precisam compreender tudo que existe no sistema atual para compararem se seria melhor ou não a adoção de uma solução blockchain com o que a gente tem hoje sobre blockchain, que com certeza não vai ser o mesmo que a gente tem daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, quando a tecnologia estiver muito mais desenvolvida. O Salvador Dalí que fala, né, que ele fazia o surrealismo, ele falava que as pessoas às vezes já queriam pintar algo surrealista sem dominar primeiro o realismo. Ele falou, primeiro você domina isso aqui, depois você pensa nesses outros passos. Acho que é um pouco da direção do que você está falando, né? Primeiro a gente tem que entender o que a gente tem atualmente antes de sugerir, às vezes, uma mudança ou uma proposta talvez mais brusca como essa, né? Pois é, que é aquele problema que a gente começou a discutir, né? Saber separar informação da opinião. Exato. E Serra, para encerrar, como que você vê o futuro dessa tecnologia de blockchain? Quando eu falo de expectativa, não muito na parte de preços, né, mas na parte de como que você acha que isso vai ser utilizado aí nos próximos anos, talvez a médio e longo prazo. Eu gosto de fazer esse exercício de futurologia com os convidados. Bom, Bitcoin vai se tornar, então, nesse exercício de futurologia, tá? Bitcoin vai se tornar uma reserva de valor super aceita, teremos alguns meios de troca,
há algumas moedas que vão se firmar como meio de troca. A imensa maioria dos projetos dá zero. Por quê? Porque a gente acredita que eles são muito mais confiáveis do que de fato são. Né? Por exemplo, né? As pessoas acham que é super seguro, que ninguém pode tomar stablecoins que sejam mantidas sob a sua custódia. Não, está na minha carteira, ninguém pode tomar. É óbvio que pode. Uma série de stablecoins são tokens, tem smart contracts. Smart contracts admite que você coloque lá, que o criador coloque lá uma blacklist de carteiras. Pronto, sua carteira foi incluída na blacklist, você não movimenta mais aqueles tokens. Então, assim, quando passar o hype, a gente vai ter uma delimitação um pouco melhor do cenário. Né? Metaversos e NFTs eu acho que são o caminho, né, a evolução natural para uma série de jogos que existem hoje em dia. Eu acho que é questão realmente deles passarem a ter uma experiência do usuário mais interessante, né? E as pessoas veem que não tem o menor sentido você ficar gastando dinheiro em skin de League of Legends que está sob total domínio da empresa por trás do jogo. Que se o cara quiser, o cara de uma temporada para outra corta os seus itens todos. Então acho que é muito, muito promissor. E aí olhando para o lado profissional agora, assim, cara, não interessa se a pessoa é da área de contabilidade, da área de direito, de economia, de tecnologia, de jornalismo, se a pessoa é artista, eu acho que vale muito a pena investir em conhecimento nessa área. Por que eu falo isso daí? Com conhecimento de causa, foi o que eu fiz em 2020. Irmão, com 8 meses, 1 ano, 2 anos, você consegue sair do zero e chegar num patamar de conhecimento compartilhado por pouquíssimas pessoas no Brasil. O que você estuda, né? Para mim que eu sou do direito, né? O que você estuda no direito que em 2 anos vai te dar um diferencial em relação ao mercado todo? Cara, nada. Se você tirar a criptoativos blockchain, não sobra nada. Você vai estudar direito civil. Você vai estudar, cara, 10 anos de direito civil para ter a mesma qualificação de 10 mil pessoas. Então vale a pena. Mas, mais uma vez, né? Vale a pena não significa que é fácil. Significa que é menos difícil do que você entregar seus esforços em outros ramos de conhecimento. Muito obrigado, Serra, pelo papo. Eu gostei bastante. Eu acho que tem muita coisa que você falou que eu me identifico bastante. E que nem eu falei, algumas perguntas eu faço por interesse pessoal mesmo. Então, obrigado pela troca de ideias aí. E estou animado também até com as aulas lá do MBA. Obrigado. Eu te agradeço, cara. Bom demais contar com você no Corpo de Professores, meu amigo.